No episódio anterior, eu contei para vocês como foi a experiência de trabalhar e morar por 6 meses em Bahrein, como foi dançar em dois dos mais bem conceituados restaurantes de Dubai, na presença de músicos talentosíssimos, e sobre a experiência maravilhosa de dançar em um safari no deserto nas imediações de Dubai. E nesse episódio de número 5, eu vou compartilhar com vocês como foi a experiência de viver e trabalhar em um dos mais belos resorts do mundo em Bahrein, como foi o meu retorno ao local onde teria sido meu segundo contrato se não tivesse acontecido a falta de sintonia entre eu e o músico que trabalhava lá, como foi a minha experiência no Marrocos e como eu encerrei com chave de ouro esse ciclo na minha carreira profissional, retornando a Bahrein no Gulf Hotel. Em 2013 eu retornei a Bahrein, dessa vez para dançar no Hotel Sofitel, na verdade um resort com direito à praia particular. Era localizado um pouquinho mais distante de Manama, em torno de 20 a 30 minutos de carro. E era um lugar assim magnífico. E eu tive a oportunidade de participar da iniciação ali da questão do entretenimento nesse local, porque eles tinham apresentações artísticas esporadicamente, eles tinham outros artistas dentro do hotel, porque haviam outros restaurantes, então existia um casal que dançava salsa e tocava música cubana. E também haviam outras apresentações artísticas dentro do hotel esporadicamente, mas no restaurante libanês não havia apresentações todos os dias, como era de costume nesses locais. Então, nós tivemos a oportunidade, eu e o músico que estava trabalhando lá, que curiosamente falava português, porque ele era libanês e a mãe dele era brasileira e ensinou ele a falar português. Então ele falava, assim, o essencial, o principal do português ele falava e isso facilitava muito a comunicação. Já havia um bom tempo em que eu estava dançando lá fora, então essa era uma situação bem diferente poder estar falando português ali no dia a dia do trabalho. Então foi uma experiência bem interessante porque nós tivemos que praticamente abrir a parte de entretenimento dentro desse restaurante. Havia passado por ali uma bailarina antes de mim, mas ela dançava com um CD, não tinha nenhum músico, e quando eu comecei lá, então começamos juntos, eu e o músico. Foi uma experiência bem interessante, o restaurante era extremamente luxuoso, assim como todo o hotel, que era de 5 estrelas, e só que não tinha palco, era um espaço entre as mesas e tinha um carpete que eu lembro que era até bem fofo aquele carpete. Isso me prejudicava um pouco, eu acabava me sentindo até mais cansada porque eu tinha que dançar de salto e fazer um controle do movimento muito maior, porque o salto afundava ali naquele tapete, também tinha dificuldade de fazer os giros e tudo mais. E como esse contrato foi de 4 meses, até o final do contrato eles conseguiram montar o palco e tudo foi se ajeitando, assim. Então, aos poucos, o público foi conhecendo, foi sabendo que tinha entretenimento. Como era um hotel mais afastado, o público de Manama vinha mais nos finais de semana, por conta do trajeto, que era mais longo, enfim. E durante a semana a gente acabava atendendo mais o público que estava no hotel mesmo, os turistas que estavam por ali. يلحقوني لداري خويا دلغاشي مالو دنيا. Durante esse tempo que eu trabalhei no Sofitel, eu tive a oportunidade também em dançar em uma festa de casamento árabe, que era também uma vivência, uma experiência que eu sempre tive vontade de ter no meu currículo e realmente aconteceu. Então eu fui convidada a dançar nesse casamento, contratada, na verdade, para isso. E neste casamento, a festa, como na maioria dos casamentos muçulmanos, a festa da noiva e do noivo são festas separadas. Então, a bailarina de dança do ventre dança na festa da noiva.
E foi uma experiência muito interessante. Eles fazem justamente isso para que as mulheres possam ficar mais à vontade, porque, segundo a religião muçulmana e os preceitos dessa religião, as mulheres não devem retirar o hijab, que é o lenço que elas usam na cabeça e algumas no rosto, na presença de homens que não sejam da família, homens que não façam parte do ciclo familiar. Então, elas não podem nem tirar o hijab e nem tirar a abaia. Então, elas acabam ficando mais quietinhas, assim, acabam não conseguindo se soltar tanto. E aí, por isso, eles fazem essas festas separadas. E aí, estando só em mulheres, elas têm a possibilidade de tirar a abaia, que por baixo da baia elas utilizam roupas normais, no caso ali de um casamento, roupas de festa, como nós utilizamos, mas elas colocam a baia por cima e lá elas puderam retirar. Então, foi um momento assim de muita descontração, muito divertimento. Elas gritavam, elas aplaudiam, elas sorriam. Era assim um clima, uma atmosfera maravilhosa, foi muito divertido. A noiva dançou muito comigo. Foi uma ocasião bem diferente, porque como nós dançava, nós tínhamos eu e o músico que fazíamos o show, ali também não foi diferente. Só que como ele era homem, ele não poderia ver as mulheres. Então, foi colocado um tapume na frente dele e ele ficava tocando o teclado e cantando atrás desse tapume e eu dançando sempre na frente ali com as mulheres. E aí, como a finalização da música depende muito da questão visual, porque ele precisa. Muitas músicas são finalizadas com um giro, e aí o músico ele para de tocar exatamente na hora que a bailarina para de girar. Então, nós fazíamos muitas músicas com esse tipo de finalização. Então, nós fizemos uma combinação anteriormente, onde eu faria 3 giros e pararia. Ou então, se era uma música que já tem um final próprio na sua composição, então tudo bem, a gente já sabia como a música ia terminar. Então a gente teve que fazer essas combinações para conseguir fazer o show ao vivo, mesmo ele sem me ver e eu sem ver ele. Mas foi uma experiência assim mágica, foi maravilhoso, porque a atmosfera daquele dia, como eu disse, assim, tava muito bacana. Foi uma experiência divertidíssima. Elas me fizeram subir em cima da cadeira, elas aplaudiam, dançavam, cantavam, gritavam, assim, foi maravilhoso. Nesse local, então, eu tinha 2 dias de folga, que era coincidentemente nos sábados e domingos. Aí talvez você possa estar se perguntando, mas sábado e domingo não é final de semana? Não, como eu comentei anteriormente, o final de semana dos países muçulmanos é na quinta e na sexta. A sexta seria o domingo deles e a quinta seria o sábado. Então, sábado e domingo é um dia normal. E aí era minha folga, então eu alugava um carro no hotel, porque como a cidade era mais distante, eu alugava um carro e eu ia visitar uma amiga brasileira de São Paulo, que estava trabalhando num outro local mais próximo ali de Manama. E aí a gente passava o final de semana juntas, no caso para nós final de semana, mas enfim, aqueles 2 dias juntas, a gente ia ao shopping, passeava, ia conhecer os pontos turísticos. Ela tinha cozinha, no lugar era uma espécie de flat, então ela tinha cozinha e às vezes a gente fazia um feijão, fazia alguma coisa para matar um pouco de saudade do Brasil. E encerrando então esse contrato, ele encerrou uns diazinhos antes do Ramadã. E aí eu tinha conhecido também uma cantora libanesa, não a que estava comigo ali, mas que estava num outro local, e muito querida ela, Cristina, e ela me convidou gentilmente, a mim e uma outra bailarina mexicana que estava trabalhando em Bahrein também, que fizemos amizade, convidou para ficarmos na casa dela, se eu não me engano foram 2 a 3 dias, e eu aceitei, porque eu tinha esse tempo até retornar ao Brasil novamente.
E aí nós fomos e foi muito bacana porque ela simplesmente nos disse assim: vocês irão descansar quando forem para casa. As férias vai ser no Ramadã, aqueles dias ali. Agora vocês vão conhecer o Líbano e vão passear. Então foi muito legal, porque eu vou contar mais detalhes sobre o Líbano em outros vídeos, mas mudou completamente a primeira impressão que eu tinha. Eu comecei a ver o lado divertido das pessoas que estavam lá, começou a fazer mais sentido o que as pessoas me diziam e me contavam sobre o Líbano, o que os próprios libaneses contavam sobre o Líbano. A gente foi à praia, a gente conheceu a Nossa Senhora do Líbano, que é a Harissa. Nós fomos, né, em alguns pontos turísticos, fomos recebidos pela família dela, pai, irmã, cunhado, sobrinhos, todos lá, com um banquete típico árabe, com tabule, com peixe frito e batatinha, que eles gostam muito. Aliás, foi a segunda vez que eu fui recebida assim no Líbano. Eles gostam muito dessa comida, assim, do peixe frito com a batatinha e as comidas tradicionais libanesas. Foi muito divertido, eu praticamente não dormi, passei todos os dias como ela tinha prometido que ia ser. Tanto que nas 12 horas de viagem de volta ao Brasil, eu praticamente dormi a viagem toda, de tão cansada que eu tava. رزقي ونضوجي العقلية الباتشينو عايش في ألجي وهرن ولا ميلان. Depois das férias, então, eu entrei em contato com o meu empresário e eu recebi a notícia de que aquele local que teria sido o meu segundo contrato, que eu contei em um episódio anterior, que eu não tive entrosamento com o músico do local e esse contrato acabou sendo suspendido, né? Esse contrato era em Dubai e eu tinha prometido para mim mesma que eu iria superar isso e que em um outro momento eu iria voltar lá ou eu teria a oportunidade de realmente superar isso da melhor forma, né? Que seria retornando lá e dando o meu melhor e sim conseguindo permanecer no contrato. Eis que, para minha surpresa, esse local iria me contratar novamente. Eles estavam trocando de músico e aí surgiu essa oportunidade. Então eu prontamente aceitei, porque justamente era uma coisa que eu tinha prometido para mim mesma, que eu ia dar a volta por cima nessa situação ali que de uma certa forma eu já tinha superado, mas tinha mexido bastante comigo, porque era meu segundo contrato, eu queria muito trabalhar em Dubai, e aí tinha acontecido as coisas dessa forma. Então retornei lá, quando eu cheguei, ainda estava o músico anterior, o que foi melhor ainda. Porque, não que a gente não tivesse nos dado bem ou qualquer coisa assim, pelo contrário, ele era uma pessoa muito simpática, assim, bem divertida, mas o nosso show ali, aquele momento de conexão não tinha acontecido. E aí eu prontamente já sabia como as coisas funcionavam, mais ou menos com ele, já tinha refletido bastante onde tinham sido os meus erros e aonde eu podia adequar. E então nós trabalhamos, acredito que em torno de 15 dias juntos. E aí eu tive a prova mesmo de que eu conseguia, de que eu era capaz e pude ver a minha experiência, né? Tudo que eu já tinha passado, toda a trajetória que eu já tinha vivido foi quase 2 anos depois desse retorno. Então eu já tinha uma experiência, já tinha uma segurança, uma confiança bem maior. Então tratei tudo com ele lá no ensaio. O grande problema estava nas finalizações. Então ele tinha um jeito especial de finalizar as músicas e eu não tinha conseguido me acertar com essas finalizações. Então eu treinei bastante com ele, eu falei, ó, vamos insistir aqui no ensaio, nessas partes e tal, pra gente deixar bem acertadinho. E foi ótimo, a gente conseguiu desde o primeiro show, assim, fazer essa conexão que a gente não tinha conseguido no primeiro momento. E depois, então, de 15 dias, trocou o músico e aí eu tive a experiência de
em um mesmo contrato me readequar, né? Então, outro músico, outra história, é diferente a forma com que acontece. E aí, pelo contrário, né? Como eu estava na casa e o músico chegou depois, então eu que acabei passando algumas coisas para ele que eu já conhecia. Então foi uma experiência muito boa, porque esse público desse restaurante era muito legal. Eu dançava também em um outro hotel para eles, mas aí era com CD, era num outro restaurante. Então, primeiro eu dançava nesse outro restaurante e depois eu dançava ali no Bazercan. Então foi bem bacana porque, como eu contei anteriormente, eram aquelas mesas assim de 10 pessoas, o público era bem animado na quinta-feira, que é o final de semana, lotava o restaurante. E aí eu tive a experiência de superar o que teria sido um contrato mal sucedido, que nem chegou a ser, né, um contrato, eu acabei tendo que cancelar. E aí eu voltei e fiquei lá por 3 meses. Foi a oportunidade que eu tive também de fazer minha identidade em Dubai, nos Emirados, o ID que chama, né? Então eu tive a oportunidade de ter uma vida assim, apesar de ser apenas 3 meses, me senti mais. Me senti como moradora mesmo de Dubai. E com certeza, se eu tivesse escolhido ficar nos países árabes, acredito que seria um dos lugares assim que eu moraria tranquilamente. E hoje sei de diversas bailarinas, enfim, que acabaram trabalhando em outra coisa e estão por lá porque se encantaram muito. Enfim, é um lugar seguro, é um lugar tranquilo de se viver. Então, com certeza, eu moraria lá se eu fosse escolher um lugar do mundo para viver. عايشني أنا شي باري ولا ميلانو ريستي ونبوشي العقلية الباتشينو Então, no meu segundo ano, eu já tinha passado por vários países, já tinha morado em vários lugares diferentes, tinha passado por vários contratos, mas sempre ficou assim na minha mente aquela vontade, aquela curiosidade de conhecer melhor o Marrocos, de conhecer o Marrocos propriamente, de estar lá, porque como eu contei no primeiro episódio, a minha tia se casou com um marroquino. Eles moraram na nossa casa por um tempo, isso eu tinha 3 anos de idade. E eu convivia muito com ele, acabava ensinando para ele o português, porque ele só falava árabe e francês na época. E eu repetia as palavras, ele ia aprendendo e ele ia me ensinando a música, a dança, a cultura marroquina. E aí, então, o Marrocos sempre ficou assim na minha mente com aquela vontade de conhecer. Depois veio, na época que eu já estava dançando, veio a novela do Clone, que todo mundo conhece, já ouviu falar bastante dessa novela, ou já assistiu várias vezes. Eu mesma já assisti umas 3 vezes. A história se passava no Marrocos. Então, o Marrocos, assim, sempre ficou na minha infância, assim, me acompanhando, assim, esse nome durante a minha vida. E eis que surgiu a oportunidade de conhecer o Marrocos e de dançar no Marrocos. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. O contrato era de 1 mês apenas, eram 30 dias, mas já era o suficiente para conhecer o país, enfim, para estar lá. A cidade que eu fui era uma cidade portuária, era Tanger, fica no Estreito de Gibraltar e ficava a umas 4 horas e meia, mais ou menos, de Casablanca, de carro. Então eu desci em Casablanca, e era a cidade do meu tio, a cidade onde ele nasceu e morou boa parte da vida, e os pais dele, que inclusive a gente tem contato ainda, moram em Casablanca. E eu queria muito visitá-los, inclusive quando soube que eu iria para lá, eu prontamente falei com o meu tio e falei com a família dele que hoje sabe falar as palavras em português depois de tantos anos indo e vindo para o Brasil. Eles sabem falar português
E aí conversei com a mãe do Jalal e falei pra ela, olha, eu estou indo pro Marrocos, gostaria muito de visitar vocês. Finalmente, todas as histórias que eu conhecia lá, que eu ouvia lá na minha infância, eu ia conhecer de pertinho. E aí, só que até então eu não sabia da distância de Tanger, e tal. E aí eu cheguei no aeroporto de Casablanca e aí já tinha um motorista da empresa me aguardando para me levar até Tanger. Então foi bem cansativo porque a viagem até o Marrocos foi curtinha de avião, mas a viagem de carro foi de 4 horas e meia, praticamente sem pausa, assim, paramos uma vez, eu acredito, para comer. E, e aí fui direto para Tanger. E naquela noite eu já ia fazer meu primeiro show. Então foi bem corrido, assim. E eu tinha. Nos primeiros dias, assim, foi toda a fase de adaptação, porque, como eu falei outras vezes, e eu não me canso de falar, pra gente aqui do Brasil, parece assim, país árabe é tudo país árabe, mas é como aqui no Brasil. No Rio Grande do Sul a gente tem uma cultura, em São Paulo também são brasileiros, mas tem uma cultura diferente. No Nordeste tem uma cultura ainda mais diferente. Então, cada região dos países árabes, cada país propriamente, que eles são pequenos, são menores que o Brasil, são próximos um do outro, mas têm culturas muito diferentes. Então, o Marrocos era um país totalmente diferente dos que eu já tinha estado até então. Países do Golfo são semelhantes, né, como Bahrein e os Emirados. O Líbano já é um pouquinho diferente, um pouco mais parecido com o Brasil, mas ainda assim bem diferente. E o Marrocos, então, totalmente diferente de todos. E aí a gente vai descobrindo as coisas, assim, muda desde coisas muito simples, assim, que eu ficava encantada com os pequenos detalhes. Por exemplo, o pão muda totalmente. Aqui a gente conhece pão árabe como aquele pão sírio, que é mais grossinho. Lá quase não se vê esse pão. A gente vê o pão folha mais, né? E então, em quase todos os países que eu tinha passado, se consumia muito esse pão folha. E no Marrocos, não, era um pão grandinho, assim, redondo, como se fosse um disco, e ele era, assim, mais grossinho, mas não como um pão sírio, um pouco maior ainda. E era uma delícia, era feito com grãos integrais, assim, eu fiquei absolutamente encantada com o pão. Aí tem a questão do cuscuz também, que eu provei. E todas essas coisas, essas comidas típicas. O mercado é semelhante. Eu vou comentar em outros vídeos mais sobre a cultura e sobre a vida lá. Mas aqueles mercados assim que tem especiarias, que tem as coisas tudo ali na porta, à mão, e é bem interessante. Só que eu sentia muito receio de sair sozinha na rua no Marrocos, porque foi um dos países que eu mais me sentia estrangeira, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nos Emirados, era muito comum ter estrangeiros, inclusive 70% na época, não sei hoje, mas 70% das pessoas que viviam nos Emirados eram estrangeiras. Então, a maioria era estrangeira. Então, é muito normal para eles, né? E aí, para nós também sair, a gente se dá de cara a todo momento com pessoas estrangeiras. Já no Marrocos, nesse lugar que eu tava, não era assim. Então, eu saía na rua, eu era muito notada. Acredito eu que por causa da pele, do cabelo claro, enfim, eu sempre utilizei lenços, como eu tô utilizando aqui. Sempre utilizei lenços, sempre utilizei, assim, roupas que estivessem mais adequadas à cultura, respeitando sempre a cultura de cada país, porque geralmente nos países muçulmanos a gente não usa roupas muito abertas, a gente toma um cuidado, eu acho que tem que ter um pouquinho de tato, né, de poder saber se você tá adequado ou não. Então eu sempre tive esse cuidado, sempre respeitei muito a cultura para não ser aquela coisa assim, nossa, chocante, cheguei, né, a pessoa até a regata em alguns países, uma regatinha, uma simples regatinha é algo, uau, uma regata, entendeu? Então a gente procura respeitar. E ali também da mesma forma, sempre usava roupas assim, compridas, fechadas, colocava o lenço, mas não usava
a baia pra sair na rua, porque daí também, né, já era um pouquinho demais pra mim. Mas eu cogitei a hipótese, no Marrocos eu cogitei a hipótese de usar a baia para sair na rua, inclusive de me tapar. Só que como a baia deles era bem diferente da baia tradicional dos Emirados, que é preta, eles usam abaias coloridas no Marrocos, eu não tinha a baia, então aí eu ia chamar mais atenção ainda. Então eu decidi que eu ia ir assim mesmo. E aí eu saía bastante durante o dia, nunca saía à noite sozinha, até porque à noite eu trabalhava. Então eles mandavam um motorista para vir me buscar no apartamento onde eu fiquei. E aí depois eu ia trabalhar e depois o motorista me trazia de volta. Então eu saía só durante o dia. Então eu tive a oportunidade de ir assim mais no centro de Tanger, onde tem os museus e a praça, enfim, que sempre a praça, o centro da cidade é o que tem mais essas coisas assim turísticas. E aí para ir para outras cidades até me informei para ir para outras cidades ali, que para Fez, para essas outras cidades, eu tinha que pegar conseguir um motorista também, e aí era mais complicado. E no Marrocos eu também não tinha contato de nenhuma outra bailarina que estivesse dançando lá no momento, e não tinha pessoas da empresa também, artistas da empresa que estavam por lá, então eu literalmente estava sozinha, somente com os contatos do trabalho em si. E aí não tive muita oportunidade de sair. Inclusive, tinha uma estação de trem praticamente na frente do meu apartamento, e esse trem eu pesquisei na época, ele ia para países da Europa, então seria plenamente possível fazer essa viagem, mas por receio eu optei por ficar por ali mesmo. Mas foi uma experiência bem interessante, o show era bem diferente. Então tinha o primeiro momento do palco, assim, era a entrada com a música tradicional, com véu, enfim. Depois tinha bastante interação com o público, assim, o público interagia bastante, a gente fazia bastante essa parte da interação. No final fazia o solo de percussão, que era aquele momento que eu já comentei do ápice ali do show. Encerrava o show, eram 30 minutinhos, encerrava o show e pronto. Então era todos os dias praticamente, não tinha folga, por 30 dias. E aí encerrei a experiência. Infelizmente não tive a oportunidade de ir a Casablanca, só retornei no dia da minha viagem, algumas horas antes de pegar o voo, então não tive a oportunidade de ver a família do meu tio. Então, encerrando o meu contrato no Marrocos, já era dezembro de 2013. E aí eu fui convidada a retornar para o Gulf Hotel, eles tinham gostado muito do meu trabalho. Então eu tinha passado lá 6 meses, como eu contei nos episódios anteriores. Tinha passado 6 meses lá, há mais ou menos um ano atrás, e eles me convidaram para retornar e eu prontamente aceitei, porque eu tinha simpatizado muito com o lugar, apesar de Bahrein ser um país bem diferente, embora seja no Golfo Pérsico, é um país bem diferente dos Emirados, por exemplo. Mas eu sabia que tinha 3 ou 4 lugares em Bahrein que sempre tinham um show ao vivo, então sempre tinha alguma brasileira ou alguma bailarina por lá, assim, eu tinha companhia para fazer os passeios, para revisitar alguns lugares e também para conhecer lugares que eu ainda não tinha visitado. Então eu aceitei retornar lá. Foi uma experiência bem bacana também, porque como eu tinha comentado anteriormente, já tinha sido muito bom trabalhar por 6 meses no mesmo local. Então eu já tinha me familiarizado com a banda, já tinha me familiarizado com o público e acabei fazendo amigos realmente por lá. E isso
é muito vantajoso porque você começa a ter uma sensação de vida normal, assim, nessa correria de estar mudando de país, mudando de local de trabalho, mudando as pessoas e tudo. Então, também permite com que você possa criar mais durante os shows, que você possa trazer coisas novas, elementos novos. Então eu já tinha passado por 2 anos ali de experiência, trocando de lugar, trocando de banda. Então eu já tinha aprimorado meu conhecimento assim com relação ao improviso, com relação ao show ao vivo. Já tinha aprimorado bastante a minha técnica, meu repertório de movimentos. E eu tive a oportunidade de criar coisas diferentes. Então, nesse local, eles gostavam desde a primeira vez, era estimulado para que tivessem elementos diferentes durante o show. E eu tive a oportunidade dessa segunda vez de criar ainda mais. Então, eu fazia um número especial com o percussionista, onde no momento em que a gente ia até as mesas fazer a interação com o público, que era durante o saíde, que é uma dança folclórica, que se usa bastões. Então, na época eu usava 2 bastões. E aí o percussionista, ele tocava uma espécie de tambor, que é chamado de table. Ele tocava esse tambor e ele ia me acompanhando junto. Então, primeiro a gente fazia um número especial ali no palco e depois a gente ia passando em todas as mesas para interagir com o público, para fazer a dança com o público, estimular as pessoas a dançar e fazer as brincadeiras. Então, era um momento muito bacana assim do show. A gente fazia uma brincadeira bem especial antes, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo na legenda para vocês verem o vídeo se quiserem. E então eu tive essa oportunidade assim de aprimorar muito mais essa parte de novos elementos do show. Também continuava praticando bastante durante o dia. Tinha tempo de praticar durante o dia, e como eu tinha as folgas no final de semana, também aproveitava para passear e para estudar também, descansar, enfim. Então era bem bacana mesmo. E nessa época, inclusive, a gente chegou a estar em 4 bailarinas. Tinha uma bailarina que dançava na Tunísia, que morava na Tunísia, mas ela era americana. Tinha uma bailarina mexicana, uma argentina, uma bailarina da Espanha e eu. Então éramos em 5. E a gente se encontrava bastante para sair durante o dia, para passear. Eu de todas, era que ficava mais tempo ali em Bahrein. A maioria delas ficava por 2 meses, então teve uma oportunidade em que a gente estava todas juntas e depois foi trocando e vindo outras pessoas. Mas foi muito bacana, assim, essa troca de culturas. Nós todas de países bem distintos e dançando a música árabe nos países árabes, apaixonados pela cultura árabe, e era muito bacana, assim, essa troca de experiências, essa troca cultural, assim, e foi uma temporada muito bacana mesmo no Gulf Hotel novamente. Nessa temporada eu fechei o ciclo, eu coloquei tudo o que eu havia aprendido de melhor, liberei toda a minha criatividade, dei o melhor de mim, senti que naquele momento assim era o meu ponto alto que eu queria atingir na minha carreira internacional. E então eu encerrei a minha jornada como bailarina de dança do ventre nos países árabes. O meu objetivo foi alcançado. Como eu comentei anteriormente, eu não tinha intenção desde o primeiro contrato, eu não tinha intenção e não imaginava que eu iria passar 3 anos lá. A minha intenção era viver a experiência por alguns meses. Naquela época o meu contrato seria de 2 meses. Se eu gostasse, eu iria continuar, enfim, gostei e queria sempre mais. Mas aqui tinha chegado o momento assim que
que a saudade do Brasil começou a ficar cada vez maior, da minha gente, da minha família, da minha cultura, da comida. Eu gostava de estar em casa também. Essa coisa de trocar de país, trocar de trabalho, trocar de casa a todo momento vai criando uma rotina assim que cansa um pouco. Então chega uma hora assim, uma altura da vida onde a gente quer dar uma estabilizada maior. Então eu considero assim que eu fechei com chave de ouro esse ciclo num local que foi muito especial para mim. Eu praticamente foi dividido em 2 vezes, né? Em 2 contratos de 6 meses, mas eu passei 1 ano dos 3 anos que eu dancei internacionalmente. Eu fiquei nesse local e ali chegou o momento de voltar para casa. No próximo e último episódio, eu vou contar para vocês como foi o meu retorno ao Brasil, como foi retornar às minhas atividades profissionais por aqui e o que eu tenho feito nos dias atuais. No episódio de número 4, eu compartilhei com vocês como foi a experiência de trabalhar e morar por 6 meses em Bahrein. Como foi a experiência de dançar em 2 dos mais bem conceituados restaurantes de Dubai, na presença de músicos talentosíssimos. E sobre a experiência mágica de participar do elenco artístico de um deserto no safari. E no episódio de hoje, eu vou compartilhar com vocês como foi a experiência de viver e morar... Viver e morar, não. Se tu vive, tu mora, tudo a mesma coisa.